Bom dia! Segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Estamos começando na hora do café. Antes de mais nada, quero reiterar a importância que existe para nós que você se inscreva em nosso canal, que ative o sininho e que também compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, divulgue o nosso canal, que é a forma que a gente tem de fazer com que ele cresça. Há uma diferença entre os números do painel externo e do painel interno, tanto assim que eu estou colocando aqui a imagem dos dados atualizados de inscrito pelo painel interno, tá certo? Compartilhe, dê o joinha, comente, nos acompanhe em nossas redes sociais, é muitíssimo importante tudo isso. Eu costumo dizer que aqui na hora do café a gente encontra um Brasil verdadeiro. E é muito importante que a gente tenha essa interação com os diversos países. Por exemplo, eu quero mandar um abraço todo especial para o gerente do Bradesco de Camapuã, o Carlinhos, sua esposa Rosinha e a Dona Maria, carinhosamente chamada de Vozinha. Eles acompanham sempre o nosso Na Hora do Café e também os demais vídeos. É muito importante para nós termos essa interação de vários Brasis em um só Brasil. Recebi ontem esse caneco do meu amigo João Albuquerque Fernandes. É um caneco de confraternização de um ponto de encontro dos amigos dele lá no Gama chamado Resenha, que funciona, que fica na 11 do setor leste do Gama. Eu usei esses dois casos de mandar um abraço para o Carlinhos lá em Camapuã e também o caneco do João para reiterar uma questão para mim que é muito importante. Nós estamos definindo uma caixa postal para que as pessoas que queiram mandar alguma coisa para a gente tenham um endereço. Eu tenho recebido solicitação, tem gente que quer mandar café, tem gente que quer mandar livros, tem gente que quer mandar canecas, que descobriu que eu coleciono canecas de várias localidades. Enfim, durante essa semana nós estaremos resolvendo essa questão do endereço, porque os endereços aqui de Brasília, eles são muito cruéis, eles são fáceis e ao mesmo tempo são complicados de escrever. Então vou fazer um contrato com uma caixa postal, que é o método que eu considero mais seguro, mais tranquilo para que a correspondência chegue. Vamos para algumas informações nesse começo de manhã. Nenhum acertador acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, foi o concurso 2234. A estimativa para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira, é de 170 milhões. Vale aqui reiterar, repetir e confirmar um pedido meu. Se acaso você apostar e acertar, não se esqueça de repassar a minha parte, porque eu definitivamente não aposto. Agora uma notícia interessante também, o número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para 3, sendo 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul, suspeitos. São casos que continuam sendo monitorados. O presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, barbaridade que nome grande, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, criticou a ANAC. Quem é que não critica essas agências reguladoras? Por não ter se manifestado contra a taxa extra para embarque de bagagens de mão cobrada por algumas companhias aéreas. A ANAC não serve para nada. A ANAC, a exemplo das demais agências reguladoras, não serve para porcaria nenhuma, serve para defender os interesses das empresas. Vou tomando o meu primeiro cafezinho. Especial demais esse café, muito gostoso, sem açúcar. Bom, e a CPMI das fake news, que em si só já é uma fake news, marcou oitiva com representantes da OMS no Brasil e com representantes da Sociedade Brasileira de Imunizações. A sugestão de ouvir a OMS foi dos deputados federais Felipe Barros, do PSL de São Paulo, e da Caroline Detoni,
lá de Santa Catarina, também do PSL. Razão para esse chamamento, talvez você não saiba, mas é na saúde, nas notícias sobre saúde, que é disseminada a maior quantidade de fake news. É impressionante, inclusive bastante preocupante essa situação, porque tem gente que confia mais no Dr. Google do que no médico que passa, eventualmente, que o consulta, que trata a pessoa. Tem que ter muito cuidado com as informações que são disseminadas. Bueno, vamos para uma primeira avaliação sobre um caso que eu considero bem revelador do Brasil de hoje. Vocês devem ter saído acompanhado sobre a morte do ex-policial militar Adriano Nóbrega, miliciano e tudo mais. Eles estão acusando o presidente Bolsonaro e o seu filho Flávio de terem concedido uma comenda em 2005. Ora sai, como alguém vai saber em 2005 sobre eventuais desvios que a pessoa vai cometer depois em 2015, 2018, sabe-se lá quando? O importante nesses casos é ter clareza de que tem muita gente querendo surfar e atacar o Bolsonaro. O caso do miliciano precisa ser esclarecido, porque ele foi morto pela PM da Bahia, comandada pelo PT, e junto com a polícia do Rio de Janeiro, do Witzel, que é aquele cara que tem o mesmo nível de credibilidade do que uma nota de R$3. Talvez eu preferiria receber uma nota de R$3 para pagar uma conta do que acreditar em alguma coisa desse Witzel. Oportunista da pior espécie. Nem vou falar porque o sujeito é complicado, certo? Surfou na onda do Bolsonaro, se elegeu graças ao Bolsonaro, não tinha chance nenhuma, mas daí de repente alguém disse, olha, você pode ser presidente da República, e passou a trair o presidente em todos os momentos e de todas as formas. Criou junto com a Globo o episódio do Porteiro, agora está envolvido nessa questão aí da morte do miliciano Adriano. Enfim, as ações do Witzel são reveladoras do seu verdadeiro caráter. Vamos às manchetes para nós não perdermos tempo e fazermos a nossa viagem pelo Brasil através das manchetes dos principais jornais, sites, tanto do Brasil quanto do mundo. Correio do Povo, de Porto Alegre, milhares de alunos voltam às aulas, às escolas hoje e amanhã. Eu nem vou falar do resultado do Grenal, tanto assim que a canequinha hoje é azul e a camisa também é azul. Rapaz, mas tá bom esse café. Superendividamento, agora já estamos no Jornal do Comércio. Superendividamento afeta a vida de brasileiros. No Brasil, cerca de 63 milhões de pessoas, 41% da população adulta está inadimplente. O conceito de inadimplente muitas vezes é complexo, porque eles colocam aqui, o SPC Brasil coloca como inadimplente quem tem ao menos uma conta não paga. Então tá, eu acho que esse número inclusive é superior aos 63 milhões de brasileiros. Gazeta do Sul, roteiro da expedição Caminhos do Tabaco começa nesta segunda-feira. É uma iniciativa do Grupo de Comunicação da Gazeta do Sul que vai visitar as principais cidades produtoras de fumo nos 3 estados do sul do Brasil. Jornal NH, plano para a área central é velocidade de 30 km. Em várias partes do mundo, as áreas centrais já estão sendo fechadas para o trânsito de veículos. Dia desse eu ainda estava lendo que lá em Portugal, no Rossio, na Baixa, que é chamada Baixa Tradicional, que é um dos berços do fado português, estão estudando que termine totalmente o tráfego de veículos. Isso já acontece em outras cidades como Paris, Barcelona e tantas outras. Saindo do Rio Grande do Sul, vamos para Santa Catarina. Notícias do dia. No dia D, capital vacina 11.300 pessoas contra o sarampo.
Folha de Londrina, já pulando de estado, Folha de Londrina, nós temos falta de mão de obra qualificada leva à aposta no ensino técnico. Houve um tempo, nada contra a pessoa ter o desejo de fazer sua faculdade, que é um direito, não é um desejo, é um direito, mas eu acredito que o Brasil precisa investir muito na qualificação, ter cursos técnicos qualificados para que a pessoa entre no mercado de trabalho e depois, inclusive, faça suas faculdades quando quiser. Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa, serviços são tendências para pequenas empresas. Agora, Paraná, segunda parcela do IPVA começa a vencer nessa segunda. Começar a fazer um teste aqui com o Jornal do Comércio de Recife, e uma das principais chamadas é a Universidade Federal de Pernambuco, abre inscrições para mais de 20 cursos grátis para a terceira idade. É interessante que um dos perfis do nosso canal aqui é exatamente o de ser composto em grande escala por pessoas com uma faixa etária acima de 50 anos. Eu tenho muita dúvida sobre terceira idade, inclusive a Sociedade Italiana de Gerontologia apontou que a partir de um estudo divulgado no princípio de 2019, a velhice para essa sociedade italiana começa aos 75 anos. O Fluminense de Niterói, Bolsonaro inaugura a alça alça que liga a ponte Rio-Niterói à linha vermelha. Seguindo o nosso passeio, temos a Tribuna de Vitória. Famílias resgatam brincadeiras para afastar crianças de celulares. Antigamente a grande luta dos pais era afastar as crianças das televisões, agora é afastar dos celulares. Os dois eram perigosos aos seus devidos tempos. Folha Vitória, defesa confirma brasileiros em quarentena em Anápolis seguem sem sintomas de coronavírus. A região de Itabuna, na Bahia, Gedel perde emprego da Liberdade. Ele tinha conseguido um emprego numa distribuidora de combustíveis e a distribuidora alegou impossibilidade de manter o contrato. À tarde de Salvador, abastecimento de água é suspenso em bairros de Salvador, a capital baiana que já vive o clima de carnaval. Tribuna da Bahia, Congresso pressiona governo para derrubar cobrança de bagagens das aéreas. De novo, né? Eu acredito que, a despeito da extrema boa vontade e comprometimento do presidente Bolsonaro com a livre iniciativa, com a liberdade de mercado e tudo mais, ele foi levado no bico pela ANAC naquela questão da cobrança das bagagens, porque a ANAC dizia que com a cobrança das bagagens haveria diminuição no preço das passagens e uma maior oferta de voos, exatamente o contrário do que aconteceu. Rapaz, mas tá quente essa jarrinha de prata aqui, certo? Mas vamos seguir, porque eu quero mais café. Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Sem memória, rede de saúde de Sorocaba não tem prontuário eletrônico. Diário do Nordeste de Fortaleza, abuso de poder, uma ameaça às eleições. O povo de Fortaleza, olha aí, Camilo deixará PT para comandar PSB no Ceará. É um caminho natural, praticamente. Os quadros mais qualificados do PT, que existe, claro, ninguém vai negar que não existem, ninguém vai dizer que não existem quadros qualificados no PT. Os quadros mais qualificados do PT, vão se debandar, vocês vão assistir a uma debandada. A saída do Camilo é reveladora. Não que ele seja, mas ele era um estranho no ninho dentro da estrutura do PT, e ele vai deixar o PT para comandar o PSB. Mídia Mix de Campo Grande, homem que teve gato morto por pitbull da vizinha é atacado pelo animal e dona faz pouco caso. Este é o retrato do meu Brasil, cada vez mais maravilhoso. O estado do Maranhão,
vai começar a temporada ou a pré-temporada dos milagreiros. Pré-candidatos criticam reajuste de passagem de ônibus em São Luís. Prato cheio para ano eleitoral. Estado de Minas, da belíssima BH, fortes chuvas deixam cicatrizes em BH. Tribuna de Minas. Rapaz, o jornal Tribuna de Minas resolveu um grande dilema do meu conhecimento. Como se chama quem nasceu em Juiz de Fora? Pois bem, tá aí. Mudanças na economia refletem no bolso de juiz foranos. Quem nasceu em Juiz de Fora supostamente seria juiz forense. Seria isso? Folha da Manhã de Passos. Alvará de hospital municipal é renovado após 9 anos. Ele funcionou esse tempo todo sem alvará, que é o Hospital Municipal Elpidio Rodrigues Pinto de Delfinópolis. Nesse meio tempo, o hospital teve que se adequar a protocolos de higiene e de segurança, ampliar o número de leitos, enfim, se qualificar, e agora ele tem um alvará de funcionamento. Diário de Uberlândia. Câmara aprova reajuste de 4,31% para servidores municipais de Uberlândia. A emenda que reajustava o valor em até 19,83% foi derrubada por um voto. Rapaz, o cara foi corajoso, hein? Votar contra questões corporativas em ano eleitoral, cara. Esse vereador aí deve ter pesado bem, ou não tem sua base eleitoral entre os servidores municipais. Jornal de Uberaba. Ministério da Saúde autoriza Universidade Federal do Triângulo Mineiro a realizar transplante de tecido músculo esquelético. Pacientes de outras regiões do país serão encaminhados a Uberaba para receber o transplante. Pesquisei o que seria tecido músculo esquelético, enfim, é o que comumente se chama de carne. Então, é uma conquista, mais uma para esse hospital, para essa universidade que tem muitos pontos de excelência. Passando pelas redes sociais, Jornal da Cidade Online, canal de humor satiriza jornalista da Folha e vídeo faz sucesso na rede. O canal é o Hipócritas. Justiça em Foco, do meu amigo Ronaldo Nóbrega. Deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, propõe fim do fundo partidário com dinheiro público. Show! Está na hora de terminar tanto com o fundo partidário quanto com o fundo eleitoral. Você sabe quem é que pagou a viagem do Lula pela Europa para ficar andando? Pois é o maldito fundo partidário. Os caras abusam mesmo. Vamos uma rápida passada, uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo. El País de Montevidéu. Você se prepare agora para uma série de notícias negativas e de pressão sobre o Uruguai. O Uruguai, que parecia ser um paraíso enquanto era comandado pela Frente Ampla, agora, que é um agrupamento de esquerda, agora que vai ser por um centrista, o Lacalle-Pou. Prepare-se que a mídia brasileira agora vai desancar a pancada no Uruguai. OIT alerta governo Lacalle-Pou sobre políticas de salários no Uruguai. OIT, Organização Internacional do Trabalho, já está preocupada. São os organismos que atuam dentro dos mecanismos dos globalistas. Eu Mercúrio de Valparaíso, no Chile, mulheres se antecipam ao 8 de março e divulgam intensa agenda social para 2020. Deutsche Welle, potências renovam compromisso com embargo de armas na Líbia. Passando para a França, dá uma passadinha lá. RFI, Rádio França Internacional, ministra da Saúde de Macron vai disputar Prefeitura de Paris em batalha de mulheres. O Sputnik News, China inicia a produção do primeiro medicamento contra o novo coronavírus. A BBC, coronavírus. Por que não houve casos confirmados na América Latina? E é interessante, eu li a matéria,
eles apontam basicamente duas questões. Primeiro, a distância da América Latina em relação à China. Não há um intercâmbio tanto de viagens. Segundo, os países da América Latina, assim que houve o anúncio do coronavírus, eles já criaram protocolos de proteção e de, digamos, monitoramento de eventuais casos. Ou seja, o terceiro mundo dando lições para o resto do mundo. Lusa, portuguesa Lusa, Covid-19. Covid-19 é como a OMS mudou o nome de coronavírus, agora é Covid-19. Sobe para 1.770 o número de mortos na China continental, mais 105 em 24 horas. ANSA, Agência Italiana de Notícias, próximo sínodo da Igreja Católica será em 2022. Tema da Assembleia e a data de sua realização ainda será definido por Bergoglio. Tem muitos católicos esperando que esse sínodo já não seja mais comandado pelo Bergoglio. O Financial Times, PIB do Japão cai 6% após aumento dos impostos sobre o consumo. La Vanguardia de Barcelona, a nova lei antifraude é focada em pagamentos em dinheiro, inadimplentes e criptomoedas. Criptomoedas preocupa muita gente mesmo. O País de Madrid, Berlim e Paris se mobilizam para tentar atrair a Espanha ao eixo franco-alemão. Com a saída do Reino Unido, com a saída da Inglaterra da União Europeia, é natural que tanto a Alemanha quanto a França, que são os grandes fiadores da União Europeia, da ideia da União Europeia, precisem de novos aliados. E eles avaliam que seja o momento de buscar para junto de si a Espanha, inclusive pelo medo do crescimento do Vox, que é um partido de direita lá na Espanha, que tem crescido muito nas últimas eleições. Eu falei rapidamente antes sobre a questão do fundo partidário. Pois bem, para encerrar a nossa conversa dessa manhã de segunda-feira, enquanto eu tomo um cafezinho, eu quero destacar que você, eu, todos nós, otários, estamos pagando a viagem de Lula pela Europa para falar mal do Brasil. Só espere um pouquinho. O que eu acho assustadoramente vergonhoso é a forma como a mídia trata as questões em relação ao PT e ao Lula. Há uma conivência, há uma cumplicidade, há uma covardia. Tamanha é a proteção que eles concedem ao PT e às esquerdas. O Lula está viajando pela Europa. Alguém sabe quem está bancando a viagem? Quantas pessoas estão acompanhando o criminoso? Observa-se que pelo menos o fotógrafo do Instituto Lula está indo junto. E é óbvio que o Lula deve ter ido levando jornalista, deve ter ido levando tradutor, deve ter levado a namorada, talvez mais alguma outra namorada, como ele fazia nos tempos da Dona Marisa. Enfim, quem paga isso? Quem está pagando a hospedagem dele? Quem está pagando a alimentação dele? O que ele come? Porque quando o Bolsonaro vai viajar, eles colocam uma lupa sobre os gastos do Bolsonaro, sobre quem está acompanhando. E por que essa proteção ao verme criminoso? Você não acha muito estranho, no mínimo, que não se toque, por exemplo, quem pagou a passagem? Sabe por quê? Quem está pagando essa passagem somos nós. Através desse malfadado fundo partidário, que em boa hora o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, está propondo sua extinção. Não tem cabimento o fundo partidário, que é uma proposta lá de 1965, dos tempos do Castelo Branco,
que isso sirva para que um vagabundo viaje com despesas pagas por nós. Porque ele não tem nada. Ele inclusive é um assalariado do PT, calcula-se em torno de 25 a 28 mil reais por mês de salário, também pago com o fundo partidário, que é tirado dos nossos impostos. Ou seja, o Lula continua usufruindo e se beneficiando do dinheiro público. Há um levantamento apontando o quanto o governo brasileiro gastou com assessores e com motoristas enquanto ele estava preso. Espera aí, o cara está preso e mesmo assim tem motorista 24 horas à disposição? Para quê? Que tipo de democracia é essa que nós construímos, onde o crime sempre compensa? Agora está ele lá na Europa. Claro que não foi com dinheiro próprio, ele não tem nada. Alguns dizem que ele foi conversar com o Bergoglio para ver como é que libera o dinheiro que supostamente tem no Banco do Vaticano. Mas espera aí, e a imprensa? E a mídia? Ninguém se preocupou em saber quantas pessoas fazem parte do séquito, do cortejo do mal? Quantas são as pessoas? Quem está pagando essa conta? Porque a conta da omissão vai para a mídia, que outra vez cala covardemente e não denuncia o descalabro, a insensatez de um fundo partidário que foi usado inclusive para pagar custas judiciais de um meliante, de um criminoso. Ou seja, nós estamos pagando para que o vagabundo viaje, e viaje acompanhado, bebendo bons vinhos, porque cá entre nós, né? Para um operário sem um dedo, o Lula aprendeu a gostar do que é bom e do melhor. Inclusive eu aqui resgato sempre uma frase da Sandra, que ela diz: olha, Alfredo, com coisa boa até cachorro de rua se acostuma. Com boa ração até cachorro de rua se acostuma e se apruma. Mas não tem cabimento, não tem lógica, não tem nenhum sentido que a sociedade brasileira continue pagando a conta das extravagâncias do Lula. Ele foi lá para o exterior para falar mal do Brasil, pago por nós. Pode parecer um absurdo, pode parecer algo totalmente nonsense, mas é a mais cruel e pura verdade. O safado está na Europa com o nosso dinheiro, que é canalizado para o PT, que é uma organização criminosa, que já deveria ter sido cassado pelo TSE. Nada justifica que o PT continue com seu registro no TSE, mas o TSE é uma corte acovardada também. E eles continuam fazendo farra com o nosso dinheiro. Você sabia disso? Você já parou para pensar que enquanto você junta seus troquinhos, suas economias, tudo, para realizar uma viagem, este condenado em segunda instância está viajando pelo mundo, volto a dizer, para falar mal do Brasil com o nosso dinheiro? E a imprensa nada fala, e a imprensa nada diz, e a imprensa cala sobre essa comitiva de criminosos. Fica esse pedido que você reflita sobre essa realidade, porque cá entre nós, talvez você não soubesse, mas essa viagem do Lula e dos seus puxa-sacos está sendo bancada por nós. Uma boa semana, vai um cafezinho, até amanhã.